Olha só, a Marisa tá aí, vários alunos. Pessoal, Oi, boa tudo noite. bom? Tô te ouvindo super bem. Tá ouvindo bem? Super. Que bom. Seja Boa muito noite, bem-vinda. família. É um prazer enorme. Boa noite para todo mundo aí. E boa noite, mãe, que eu já vi minha mãe aí. Como que ela chama? Maria Cristina. Oi, Maria Cristina, boa noite. Vamos conversar com a sua filha. Hoje é ao vivo. Olha a Jejuadora Kátia também. chegando aí. Oi, Kátia, Soraya, tudo bem? A Gabi. Oi, Gabi Furlim. Eu tô vendo vários alunos do meu curso, do meu jejum por aí. Tô vendo pacientes por aí. Todo mundo curioso para saber como é que a gente evita ir parar na mesa de cirurgia, aquele lugar que nós duas somos tão íntimas, né? É, até demais. Então conta pra gente, Regina. Então, ó, seja muito bem-vinda. Tô super feliz de poder falar finalmente com você aqui, né? A gente sempre quase fez live, tô sempre na correria. Hoje deu certo. Então, conta pra gente aqui. Você é uma anestesista comum como eu, de repente ter esbarrado num assunto tão apaixonante como esse e nós duas nos apaixonamos. Então, conta a sua trajetória, porque eu adoro saber. Pois queria falar de novo, Maíra, que é um prazer enorme. Fiquei muito feliz com o seu convite. Você é, sem dúvida, um dos nortes para mim, né? Nesse nosso caminho, né? Que a gente vai trilhando, assim, saindo do caminho que a gente esperava percorrer para sempre, né? E procurando um caminho diferente, coisas diferentes. Com certeza, você é um dos meus nortes, pode ter certeza, te admiro demais. Ai, que honra. Não só como profissional e como colega, mas como pessoa também, esse seu jeito assim tão acessível, tão didático, né? Tão sempre disposta a ensinar as pessoas a explicar, é muito incrível. Eu admiro de verdade. Obrigada. Mas vamos lá, né? Eu me formei médica, eu queria ser advogada até um ano antes de prestar medicina, o que decepcionou muito meus pais no começo, porque os dois são médicos, meus pais são pediatras, né? Eu andei a minha adolescência inteira com um livro de direito civil embaixo do braço, e no último ano de colégio eu decidi que queria prestar medicina. E aí fiquei com isso na cabeça e acabei entrando, passando na medicina. Realmente não posso dizer que não, a medicina me trouxe coisas maravilhosas, me dei muito bem, me identifiquei muito bem na faculdade. Até o último ano da faculdade eu queria fazer nefrologia. Isso eu falei para o Nossa. Neto quando a gente conversou. E no último ano, no sexto ano ali no internato, mudei de ideia, né? Vi aquela coisa incrível que era anestesia. De repente, você tendo controle ali da vida da pessoa, né? Enquanto Sim. o colega cirurgião opera, que é o que mais impressiona, né? A gente está ali cuidando da vida do paciente, a gente está ali cuidando da pressão arterial, está cuidando do batimento cardíaco. E eu achei aquilo muito incrível, achei que aquilo era o clínico do centro cirúrgico. E eu gostava do Sim, centro é cirúrgico, aquilo verdade, era né? fresquinho. Eu ficava ali de pijama, gostei. E acabei me identificando com a anestesia e fiz anestesia. Agradeço muito a anestesia, me ensinou muita medicina, né? Muito mais do que a gente aprende assim na faculdade, né? Porque Com a certeza. anestesia é muito hands-on, né? Que eu falo para os residentes, para os meninos recém-formados. A gente clinica, mas a gente está lá, a gente põe a mão no paciente, a gente entuba, a gente pega acesso, né? Então, E é sempre sob pressão, né? A gente tem uma exato, e é muito obrigados a conectado com o pensar rápido, né? paciente. E isso é uma coisa que meu marido, outra coisa que a anestesia me trouxe, que foi o meu marido, né? E ele sempre fala que a gente, como anestesista, a gente quer ver o resultado na hora, né? Sim. É diferente do clínico. Ah, você vem com pressão alta, ele te passa um remédio. Daqui um mês você volta, a gente mede a pressão baixou um pouquinho, eu ponho outro remédio. A gente na anestesia, não, a pressão subiu, eu quero ver baixar agora. Eu A lembro, pressão não caiu, eu tem. quero ver aumentar agora. Eu não conseguia Então dar a gente é plantão de UTI porque eu imediatista. falava, meu, o paciente está com HB de 6, vamos lá, Exato. transfere essa bolsa. E eu ficava lá, cadê a bolsa? Não chegou? Transfunde, vamos ver outra gás. E o pessoal fala, nossa, que mulher Exato. agitada, UTI não é assim, não. Exato. E o colega na enfermaria vai passar lá, esse HB aqui eu não tô Tranquilo.
papinha, transfunde amanhã, vamos ver como fica. Aí transfunde, já colheu o exame. Ah, não, vamos esperar um pouco. A gente é diferente, né? E acho que isso tem muito a ver comigo e eu me identifiquei muito, amo fazer anestesia, né? Como diz meu marido, às vezes não gosto de ser anestesista, né? Pela rotina, né? Pelos perrengues que a gente passa, mas a anestesia em si é uma coisa muito linda e eu amo e eu faço com muito carinho. E faço bem, modéstia à parte, gosto de me conectar com o paciente, né? Que geralmente meus colegas não gostam muito, mas eu gosto bastante. E junto com isso, né, fui continuando ali na anestesia. Eu trabalhei no HC logo que eu me formei. Eu falo que eu fiz o R4 em anestesia de emergência lá no Instituto Central, né? Você trabalhou lá E também? trabalhei lá quase um ano. Meu marido ficou lá Que uns legal. 2 anos, ficou lá, inclusive, no grupo do transplante hepático, mas logo a gente Legal. saiu. Eu fiquei Mas, 4 anos foi, lá. foi uma escola, foi uma É escola maravilhoso, né? Eu amo sensacional. aquele lugar. Eu tenho Não, saudades sempre. A é época mais incrível corrida mesmo. punk hardcore, dos casos mais graves que eu já peguei na minha vida. Foram 4 anos de muito, muito, muito aprendizado, que eu sinto uma falta. Eu amo aquele lugar, amo HC. Eu sonhei com aqueles plantões de sexta-noite por muito tempo, mas era muito animado. Eu gostava sim, mas para mim era muito distante de onde eu moro, a logística ficou um pouco difícil. Acabei saindo e continuei na anestesia. E conforme a gente vai avançando, né, na nossa prática clínica, você vai percebendo algumas coisas e eu fui me frustrando, né? Porque a gente vê quantas inovações vieram, né? Eu vou fazer 15 anos de formada. Eu vejo a diferença de como era anestesia, de como era cirurgia. Eu lembro que quando eu me formei, a gente estava começando bariátrica. Bariátrica era uma coisa assim, a gente fazia bariátrica aberta, era uma cirurgia super complicada, a gente pedia UTI para todos os pacientes, né? E eu fui vendo, né, isso aí evoluindo. E eu fui me frustrando um pouco, porque eu sempre gostei de acompanhar a história dos pacientes. E eu não via os pacientes melhorando do jeito que eu gostaria. A gente falava muito isso porque eu anestesiava muito para o pessoal da vascular, né? E a vascular é sempre aquele jeito, né? O paciente é diabético, é dialítico, é hipertenso. E a gente teve várias evoluções, né? E eles principalmente têm esses problemas de circulação. Então vinham para angioplastar um membro, né? Um membro que estava sem perfusão, não estava chegando sangue. Ah, a gente tem, né? Vamos lá, passa o stent, desentope esse vaso. E a gente ficava feliz porque, poxa, a gente vai resolver o problema desse paciente, né? O problema desse paciente é que o sangue não chega na perna dele. Nós vamos fazer o sangue chegar na perna dele. E cirurgia complicada, porque o paciente já infartou, o paciente fuma, o paciente tal. E a gente se dedica, e infelizmente, 2, 3 dias depois, vem o mesmo paciente que vai perder a perna, porque Não, e infelizmente detalhe, ele todo foi esse para a tempo. enfermaria comer torrada, becel, Exato, exato. geleia, suquinho, light. Danone, Maíra. Os últimos anos que eu vi os pacientes, eu chegava Triste, no né? quarto e eles estavam lá com aquele potinho rosa de Danone, paciente diabético, né? Só que eu no começo eu não entendia isso. E eu Sim, a gente não pensava, sofria, né? Tanto. a, a, a cada 6 meses sai um hipoglicemiante novo, né? E os pacientes estão com todos. E eles não melhoram. Eles não. Esse paciente está fazendo alguma coisa errada, né? É o paciente que não toma conta, é o paciente que se comporta mal, né? Eu pensava dessa maneira, porque era meio que um jeito de se proteger, né? Porque, né? Você tá ali para fazer um negócio que você não vê o resultado. E, paralelo com isso, eu sempre tive problema de peso, isso desde a minha infância, né? Foi um período muito grande aí da minha vida que eu lutei com o peso. E sempre oscilando, né? Para baixo, para cima, para baixo, para cima, e sempre um pouquinho mais para cima. E quando eu estava no R3, né? No terceiro ano de residência, eu tive uma crise de pressão alta muito, muito grave. Fiquei internada alguns dias no hospital por causa disso. E aí eu recebi o diagnóstico com 26, 27 anos de hipertensão essencial, porque pesquisaram Nossa. tudo
E não era estenose de renal, não era feocromocitoma, era uma essencial. Mas esse nome essencial me agrediu tanto, porque parece que eu tinha que ter aquilo, né? Era essencial. E eu lembro que o cardiologista falou assim para mim, mas seus pais são hipertensos também. Eu pensei, são, mas eles ficaram hipertensos com 40, 50 anos. Eu tenho 20 e poucos, né? É de família. E aquilo ficou na minha cabeça, gente, poxa, de família, né? Eu queria o apartamento na praia, ganhei doença. Pois é, esse é o tipo de herança que a gente quer, né? Eu no sítio e ganhei herança, né? A doença. E aquilo ficou na minha cabeça. E foram só 6 anos depois que eu fui perceber que, na verdade, não era nada de essencial. Aquela hipertensão era causada pelos meus hábitos de vida, principalmente pela minha alimentação. Eu nunca soube disso, né? Ou talvez tenha sabido na faculdade, mas isso nunca foi exposto com a importância que teria que ser dada. E eu acho que esse é o grande problema da medicina, né, hoje em dia. A gente voltou à medicina para resolver, né, para medicar os sintomas, para resolver os exames, para modificar as alterações e não restaurar a saúde. E quando eu percebi isso, toda a minha prática clínica teve que mudar. Porque hoje em dia, cada paciente que eu anestesio, e isso quem me segue pergunta muito, ai doutora, mas você não falou para ele que não é para ele comer diferente? Quando eles chegam para mim ali no centro cirúrgico, que é uma situação de fragilidade, eles já estão preparados ali para fazer cirurgia, não é o momento, né? Infelizmente ali o momento já foi. Mas eu realmente sofro, porque isso eu falo com tranquilidade. 70% a 80% dos pacientes que eu anestesio e faço visita pré-anestésica todos os dias estão doentes, estão com síndrome metabólica. Exatamente. Eu trabalhava de alguma maneira, o procedimento está ligado a esse fator de saúde deles. Então, realmente se tornou para mim, eu não poderia ficar quieta, né? É difícil, né? Não tem volta, não dá para desver. Não dá para dizer, não dá para desaprender, não dá para, né, desapegar. E eu vi uma mudança muito grande em mim, né? Há 6 anos atrás, isso aí eu conto para todo mundo, eu encontrei a estratégia low carb procurando uma dieta na internet, olha só, a médica. Na internet, que legal. Na internet, eu digitei dieta 30 dias no Google. E uma das primeiras que apareceu lá foi uma dieta de 21 dias. E eu falei assim, eu tinha colocado isso na cabeça, porque meu peso estava oscilando muito para cima, estava me incomodando. A dieta tradicional, eu não conseguia comer pouco de 3 em 3 horas, né? Isso sempre foi um problema para mim. E aí eu achei essa estratégia, comprei essa dieta, abri ali, e aí vi que era uma estratégia baixa em carboidrato. Eu pensei, essa dieta da proteína aí eu sei, né? Vai acabar com o meu rim, é muita gordura saturada, eu sou hipertensa, nossa, mas é só 21 dias. É só 21 dias, eu dou conta disso, eu sou médica, né? Se alguma coisa acontecer aí de ruim, eu paro a dieta e tal. E graças a Deus embarquei nisso aí e realmente mudei a minha saúde. Em 2 semanas, a disposição, eu estava dormindo muito melhor, minha pele desinflamou muito, eu era muito vermelha, muito inchada. E nas 2 primeiras semanas eu já vi tanta diferença, as pessoas começaram a notar, né? E aí eu falei, gente, não é possível que uma coisa que esteja me fazendo tão bem, e é assim, né? Eu sempre fui ativa de exercício, né? Eu corro corrida de rua desde 2004, correndinho com sobrepeso, sabe aquela gordinha correndo? Sim. Mas era eu, né? Seguindo todas as diretrizes. Aqui em casa era tudo integral, pão de forma integral, iogurte 1000 gramas. light, 350 gramas, colhidos pelas virgens do Himalaia, né? Aquelas coisas. E eu não conseguia controlar o quanto eu comia. Eu começava com meia fatia de pão integral com uma fatia transparente de peito de peru e aquilo não era o bastante, eu comia outro e de repente comia outro e aí já estava no pote de iogurte e aí já comia o iogurte mesmo, vamos comer o sorvete, já comi o sorvete, vamos comer a lasanha, agora pede a pizza. Era uma coisa sem fim.
E mudar a estratégia alimentar me trouxe esse controle alimentar, né? Quando eu passei a comer diferente, eu conseguia parar de comer, ficar satisfeita de verdade, né? Sem essa fome eterna, né? Ficar pensando em E essa comida o dia inteiro, né? preocupação de comer a toda hora também, que isso aí, eu vou falar para você isso aí, mas assim, eu sempre fui jejuadora, desde de sempre. Eu sempre gostei, mas as pessoas sempre me... Ah, Regina, você ganha peso porque você não come, tá vendo? Tem que comer mais, acelerar seu metabolismo, tá? Não, e Mas cá faz entre nós, que sentido faz isso, né, gente? nenhum, De nenhum, chorar, não né? faz sentido nenhum. E aí eu me achei nessa dieta, me senti muito melhor. Em pouco tempo, os remédios da pressão, eu tomava 3 classes de antihipertensivos. Nossa, era Tomava uma meta-bloqueador. hipertensão. Meu Era Deus, uma como hipertensão assim, muito grave. jovem. Eu fui internada, pois é, com 240 por tralalá de pressão. A princípio acharam que a pressão estava diferente nos 2 membros. Ah, foi uma loucura. Nossa, Mas passou. E aí eu saí, fiquei tomando 3 classes de medicamento, tomava beta-bloqueador, diurético e o IECA, né? Tomei por muito tempo. E de repente, quando eu comecei essa dieta, o remédio começou a sobrar, comecei a sentir uma hipotensão postural, né? E eu ficava, gente, nossa. E o pessoal falava, fraqueza da dieta. Fraqueza da dieta. Falta aí, né? Tá comendo pouco, poucas vezes, tá comendo pouco carboidrato, aí você se sente mal mesmo. E aí eu comecei a estudar, a entender. Aí eu descobri o solto, né? Descobri o ai, blog do foi solto. assim que o solto chegou em você, então. E aí eu tive que ler aquele blog inteiro, né? O compêndio ali, eu vi que ali estava a reversão mesmo da minha hipertensão arterial. Na verdade, eu não estava me sentindo mal, eu estava tomando remédios que já não eram tão necessários, eu comecei a regredir. E isso foi muito impactante na minha vida, Maíra, porque era uma coisa que eu tinha para mim e que eu repetia para os pacientes. É só pressão alta, é só tomar 3 remédios por dia, né? É só gordura no fígado, é só você comer um pouquinho menos de gordura e fazer É, exercício, né? É coma só menos, se para você exercite voltar mais, a só não sei como você vai comer menos. Se vira, né? Exato, agora se Crueldade. vira. Tá aqui a solução. Como você vai fazer isso, né? E isso me incomodava muito. E como eu percebi que não era assim, não é só uma pressão alta, não é só um colesterol alterado, não é só uma esteatose hepática. É o reflexo do que você faz com o seu corpo todos os dias. Não é um acontecimento do nada, né? Não é um fato que cai do céu ou que é só genética, né? É o que você faz que transforma o seu corpo e faz com que o seu corpo adoeça. Então, eu me vi ali nessa necessidade de também ser um amparo para pessoas que já estão doentes e que querem começar a estratégia, querem mudar. Primeiro focando na alimentação, que eu sei que é o seu foco também, né? O modo que a gente se alimenta, mas com a qualidade de vida, com os hábitos de vida de uma forma geral. Porque para mim as coisas estão muito conectadas, né? Quando você come da maneira com a qual o seu corpo foi feito para tirar o melhor proveito, você dorme melhor, você se relaciona melhor, você se sente mais disposto para fazer exercício físico. Então, eu acho que uma coisa vai puxando a outra e você vai nesse caminho de ser o seu melhor possível. Eu acho que esse é o maior objetivo da vida, né? É a gente ser o melhor que a gente pode ser, tanto para a gente como para nossa família, para as pessoas que a gente ama, né? E se a maneira como a gente se alimenta pode ser o gatilho para isso é espetacular, porque a alimentação a gente tem controle do que, né? A gente pode escolher como a gente vai se alimentar, quando a gente escolhe os alimentos certos. Então, foi mais ou menos essa minha trajetória que estou hoje, tentando passar isso que aconteceu comigo e dar um pouco de, né, da mão amiga
para quem quer tentar trilhar esse caminho, né, sem ficar naquele desespero de, mas eu estou fazendo, as diretrizes falam que eu não posso fazer isso, ou isso é muito colesterol para eu comer, eu tenho que comer mais, não posso comer tão pouco, não posso jejuar, né? Então, a minha função é essa, porque, na verdade, é uma condução, assim, e eu falo isso para os meus pacientes, eu quero que vocês não precisem mais de mim, o meu Com certeza. objetivo é que vocês não precisem mais, que vocês tomem a rédea da saúde de vocês e que eventualmente precisem, mas que, na verdade, vocês se tornem o mais saudáveis possíveis e o mais conhecedor sobre você, né? Eu gosto que as pessoas se conheçam, se entendam. E quando a gente se nutre de uma maneira adequada, a gente fica muito mais conectado com a gente mesmo. Sim, você falou que anestesiava bastante para o pessoal da vascular, não sei se é ainda anestesia, mas para os pacientes que estão assistindo aqui, para quem é leigo e está assistindo, cirurgia vascular, ela reúne os pacientes com síndrome metabólica que estão piores, né? Eles têm uma doença inflamatória crônica nos vasos do corpo todo. E aí, o que é um sofrimento para a gente que começa a aprender? Porque assim, gente, na faculdade a gente aprendia assim, obstruiu uma artéria, vai lá, coloca um stent, que é uma molinha, e abre essa oclusão. Beleza, realmente, a gente precisa disso, a medicina é maravilhosa para essas coisas agudas. O problema é que se a gente não entende o problema por trás, o paciente 15 dias depois, ou 2 dias depois, no pós-operatório imediato mesmo, ele vai lá e vai entupir de novo. Só que a gente não aprendeu que a doença cardíaca, a doença cardiovascular, a doença arterial, é uma doença inflamatória crônica, não é só lá naquele lugar que tem problema. Então, só que quando a gente aprende, o que acontece? Eu, a Regina, a gente fica lá do lado de cá, olhando o cirurgião colocar a mola no lugar entupido, morrendo de aflição, porque você olha lá os exames, o paciente está com uma hemoglobina glicada de 10, está com exames pré-operatórios em jejum, ele está lá com a glicemia de 126, ele está lá com a pressão 14/9, ele está lá com o ácido úrico elevado, e ele vai sair dessa cirurgia no pós-operatório imediato e vão dar pão, becel, geleia, leite com açúcar, ou às vezes até um acesulfame, né, um adoçante horroroso, mas vai chegar lá o arroz. E até pior, Maíra. Hoje mesmo eu postei um paciente meu que eu atendi hoje, um paciente de 86 anos, diabético de longa data, um câncer de próstata metastático, com um abscesso provavelmente de origem odontogênica, né, do dente, que veio para biopsiar e para drenar. E aí eu vou olhar sempre a dieta, porque eu adoro, né? É uma tortura, né? E as destros, eu adoro sofrer, né? Nossa, os destros, você adora sofrer mesmo. Eu fugia de ver o destro, porque eu falava, gente, é tão insuportável para mim ver que eu tô anestesiando esse ser humano e no pós-operatório ele vai estar lá entuchando açúcar de volta. É desesperador. E ele estava recebendo um suplemento antes da dieta para diabéticos, tava lá um suplemento proteico e eu coloquei para todo mundo ver a composição do suplemento proteico que esse paciente está recebendo e que todos os outros diabéticos, né? Que agora esse suplemento proteico eles usam para os sarcopênicos e pacientes com infecção ativa, né? Que tem uma demanda maior de proteína. Então você pensa, nossa, é proteico, é sensacional, né? Ai, meu Deus. 50% de carboidratos, sendo que esses 50% de carboidratos são maltodextrina e açúcar. É muito triste, né, gente? Não é possível. Muito triste. É muito triste. E aí você vê, né, uma coisa que não poderia ser diferente, as destros do paciente de 400, 450, 300, 320, né? Então, isso eu falo muito isso no meu Instagram. A saúde, né, readquirir saúde, dificilmente está dentro do hospital. Mas dificilmente mesmo. Pode ver que os médicos estão doentes, os enfermeiros estão doentes, os auxiliares de enfermagem estão doentes, todo mundo trabalhando à noite comendo leite com açúcar, pão com margarina, chocolate da maquininha para ficar acordado, se entupindo de café com açúcar e refrigerante Dolly na geladeira, né, gente?
Então, assim, e aí eu lembro que no começo vinham me perguntar assim, o que eu como lá no hospital? Eu atendo muito médico, você também deve atender, né? Porque nós médicos também estamos doentes, fomos mal orientados e aprendemos da mesma fonte errada que todo mundo. Eu sempre falo, olha, gente, no hospital, a única coisa que você tem de opção é água com gás, café sem açúcar e boa. Vai para casa comer e leva o seu whey protein se precisar. Porque realmente o hospital é um lugar que não tem saúde. As cantinas de hospital oferecendo Coca-Cola normal. Eu lembro que eu sempre atendi SUS, né? Um dos hospitais que eu atendia no SUS, eu fazia a visita pré-anestésica bem antes da cirurgia. Era diferente do HC, tanto de São Paulo quanto de Campinas, aqui a Unicamp. Era diferente porque a gente fazia meio perto da cirurgia, mas esse hospital era longe, a distância entre a consulta e a cirurgia. E eu lembro que tinha vários pacientes com síndrome metabólica, com a pressão alta, falando assim, ai, doutor, eu tô na fila faz muito tempo para operar, a senhora tá me falando que minha pressão tá alta, eu não posso, que desmarque. Eu falei, no dia da cirurgia, se você tiver com essa pressão, não dá, risco de vida, tal. Daí eu falava assim, você quer uma dica para sua pressão não descompensar até lá? Você precisa emagrecer, você quer uma dica? Daí eu falava, Coca-Cola, corta. Café com açúcar, corta. Mas eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu falava, cara, então fica sem café. Corta. Aí eu falei, você quer operar? Você quer não perder a fila do SUS? Quero. Eu falei, então você vai ficar sem refrigerante, sem café com açúcar, sem nenhum chocolate e vai comer carne e salada. Daí, assim, era o máximo que eu podia fazer. Eles, mas carne? Pode comer carne, tudo bem e tal. Então, assim, era o meu desespero de falar, olha, cara, em um mês você consegue não perder a cirurgia porque a sua pressão vai estar melhor. E eu não estava dando lá nenhuma medicação para o paciente. Eu estava falando que queria comer no meio da visita para anestésica. Então, assim, tamanho nosso desespero de falar, pelo amor de Deus. Tá fazendo mesmo, né? Era o que todo mundo devia estar fazendo, né? E eu tenho uma paciente pouco tempo aqui que eu acompanhei por uns 3 meses, uma diabética tipo 1, que logo no comecinho do nosso acompanhamento ela teve uma apendicite. Precisou fazer cirurgia. Gente, precisa, né? Às vezes precisa. E eu lembro que foi muito impactante para mim, porque ela era uma diabética tipo 1, que me procurou, porque estava difícil o controle glicêmico e tal. Sim. E o que a gente faz com o nosso diabético tipo 1, ou tipo 2, ou whatever, que interna lá e que está com uma doença aguda e que precisa de uma cirurgia? A gente dá para ele comida ruim, torna o sono dele um lixo, porque toda hora alguém entra, toda hora alguém cutuca, né? O estresse dele vai lá na casa do chapéu. Então, como que a gente está fornecendo saúde ali, né? A gente está resolvendo um problema pontual ali, no caso, o apêndice precisava ser retirado, mas a saúde dela como um todo saiu mais abalada do que antes que ela internou, porque as destros ficaram horríveis, a quantidade de insulina que ela usou foi muito maior, ela sofreu muito com a alimentação que recebeu. Eu falava, ai doutora, mas veio um monte de arroz, um pudim, um bolo, café com açúcar, etc e tal. Então, é importante a gente perceber e ter essa diferenciação que a saúde não está lá. A saúde está no que a gente faz todo dia. A saúde é a gente que semeia, né? Às vezes a gente precisa ir para um consultório, ir para um hospital, mas a gente tem que pensar que ali é um tratamento que a gente vai fazer pontual, mas da saúde é um trabalho diário, não tem como, e depende muito da gente mesmo, né? Da gente entender como nosso corpo funciona e dar para ele o melhor possível. Anestesia é algo que a gente sempre pensa, né? Assim, é um trabalho muito gratificante quando a gente está anestesiando um paciente que, sei lá, tomou um tiro no braço, tomou um tiro na cabeça, que sofreu um acidente. A gente vai lá, se não existisse a tecnologia, as técnicas cirúrgicas, todos os materiais, todos os anestésicos, poxa, a gente ficou muito bom em tratar doenças agudas de um jeito incrível que dá orgulho de trabalhar, né? Sempre que eu terminava um plantão muito corrido, eu falava, nossa, mas é incrível como a gente tem tanto recurso.
Mas realmente, para essas doenças crônicas. Eu adoro umas criancinhas. Meu marido Nossa, pode. eu adorava há muito tempo. Depois eu comecei a chorar, depois que eu tive filho, não aguentava, gente. Mas o que eu chorava de anestesiar a criança foi difícil para mim. Mas aí, falando de jejum para anestesia, né? Para doença crônica, assim, já trabalhava, já tinha doutorado e tudo, eu recebi uma proposta, um convite de um cirurgião para falar, olha, sabe o que eu queria fazer? Eu queria fazer uma pesquisa e randomizar o grupo de 8 horas de jejum para o grupo de 3 horas de jejum assim, para mostrar que o paciente precisa ficar menos tempo em jejum para ficar melhor para a cirurgia. Daí eu olhei e falei, olha, você me desculpa, mas assim, eu não tenho nenhuma motivação interna para tentar descobrir se 8 horas é melhor do que 3, porque assim, nada disso faz sentido para mim. Se tem uma coisa que eu deixei de me preocupar é com o jejum do paciente no pré-operatório. Acho que é uma das únicas coisas que, mantendo 8 horas, a gente dá uma melhorada na regulação glicêmica e insulinêmica para melhorar a resposta ao estresse, melhorar a chance de infecção, né? Diminuir o risco de infecção no pós-operatório, enfim. Mas a gente ouve todos esses tipos de... conversa com o paciente, né? Você chega lá, bom dia, seu Zé, tudo bem? Tudo bem, nada, tô com fome. Esse é o clássico do paciente da anestesia, né? Também, né? Na noite anterior, a jantinha do hospital com ceia. Bolachinha doce, 2, que é assim, 2 é só o suficiente para te deixar com vontade, aí acabou. Exato, aí é meia-noite. Chá cheio de açúcar que te deixa com mais fome ainda. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque assim, lá em casa, a gente nunca foi muito do café da manhã, nunca foi uma refeição que a gente sentava para tomar. Eu sempre estudei cedo, minha mãe e meu pai sempre saíram cedo para trabalhar. Então, para mim, ficar 12, 13, 14 horas de jejum nunca foi um problema, né? Sempre foi muito tranquilo para mim. E quando os pacientes reclamavam, né, eu pensava comigo, gente, mas é tão tranquilo, né? Às vezes eu chego no hospital, não deu tempo de tomar café, trabalho, e já é hora do almoço, e fiquei bastante tempo sem comer, e tô aqui trabalhando e tal. E aí vieram com um protocolo de abreviação de jejum. E vieram com o tal do Fresubin, você deve ter pego já essa delícia desses... Também é um suplemento, né? Mas, um horror, né? Um açúcar ali de Meu marido tomou antes quando ele saiu de um plantão da UTI, uma vez, ele falou que teve muita diarreia na corrida. Ele terminou o plantão, resolveu tomar esse negócio. Maltodextrina puro, né? E aí a gente ficava tão preocupado, aí toda hora ligavam lá no centro cirúrgico, olha, a paciente que ia fazer a cirurgia das 8 e está atrasado, ela já vai para 8h30 de jejum. A gente pode botar no protocolo do jejum? E a gente ficava, tá, mas o paciente tem problema de saúde? Ai, tem, doutora, ela tem diabetes. Nossa, a gente precisa. Ai, gente, mal e aí dava. Né? Maíra, as pacientes chegavam no centro cirúrgico, diabética, faz a destro de admissão, 400. Aí cancela a cirurgia, né? Porque não tem condições de operar. Eu sempre pergunto, e os pacientes ficam assim, nossa, doutora, mas minha diabetes nunca foi isso. Nunca. Nossa. Mas é lógico que não. E de repente você me deu um açúcar ultra concentrado, de ultra super rápida absorção, porque aquilo não pode ficar no estômago, né? Porque líquido claro, blá, blá, blá. Acabando com o metabolismo do paciente, né? E aquele frisson, olha que maravilha, o paciente tomou o suquinho de abacaxi ali antes, nossa, que conforto para ele, né? Então, assim, cabe frisar aqui também, eu sempre paro nessas pausas na entrevista, eu interrompo mesmo, porque eu sei que tem muitos leigos assistindo. Cabe frisar aqui, gente, que... esse é meu cachorro, gente. Ele tem 40 quilos, meu vira-latinha, e ele simplesmente deitou em cima do poste. Sambuca, educação, né? Então, e o que eu tava falando? Então, eu gosto de interromper para falar, assim, os OBS. O que a gente tá falando aqui, não sejam inocentes. Ninguém deu aquele suco, desculpa, o suplemento para antecipar o jejum. Ninguém faz isso para prejudicar os pacientes. Não é maldade, é pura ignorância. Pura, a mais pura ignorância de quem está lá aplicando, né? Porque a gente já tem estudos o suficiente para suspender isso de uma vez. Com poucos estudos a gente resolve isso.
mas infelizmente a indústria que fornece esse tipo de kit, de suplemento e tal, para eles não é nem um pouco interessante que a gente revele, porque eles gastaram milhares e bilhares de dólares criando um produto como esse, criando uma embalagem, fazendo marketing, testando, tudo isso custa muito. E daí vir pessoas como eu, como a Regina, falar as verdades que já estão estampadas por aí, não é nem um pouco interessante. Então é por isso que a gente vive nessa ignorância e nessa resistência. Você tenta falar com um nutricionista de hospital, né, Regina? Você já deve ter sido maltratada assim como eu fui. Eles são completamente ignorantes e dogmáticos. Eles não querem saber se tem como melhorar a saúde do paciente, porque eles vão ter que abrir mão de tudo que eles sabem e admitir que estavam fazendo Eles mal, estão sem querer. presos nessa bolha, né? Nesse Sim, protocolo e realmente... é lamentável, né? E Não, acho e que o a que a gente gente faz recebe, né? aqui... Quando a gente vê, recebe eu lembro quando a gente recebeu o propagandista, né, desses suplementos e de outros medicamentos, né? Como eles falam, e parece que aquilo lá é sensacional, e é um marketing muito pesado. A gente é submetido a um marketing muito pesado. E eles só mostram as coisas maravilhosas. Eu lembro de uma vez que veio um propagandista para falar de um relaxante muscular que a gente usa na Sei bem cirurgia. qual é. Que era um estudo comparando ele com o outro, para Com o mostrar que que é é o uma mais barato, mais que era antigo, muito que melhor que o funciona outro. melhor de todos, só que E é eu tava com muito uma barato. colega, e a colega começou a ler, e ele falando, a colega começou a ler, tal, e lendo o papel, e ele já dando a canetinha, já falando do jantar que ia ter e tal. E ela falou assim: mas olha aqui, no final aqui do estudo, mostra que os dois são iguais. Dá para ver aqui no estudo, no estudo matemático, os dois são iguais. Aí ele falou assim para ela: ah, doutora, ninguém lê isso aí, não. Ou seja, na própria propaganda de que um era melhor que o outro, aqueles números torturados que o Neto sempre fala, Sim. mas se você olhasse bem, assim, estatisticamente eles não eram diferentes, eles eram bem semelhantes, sendo que um é muito mais barato, etc e tal, tem algumas indicações, mas foi muito engraçado. E não, eu sei, doutora, mas ninguém lê isso aí, não. Não precisa Nossa, se é o fim preocupar. dos tempos, né? Fim dos tempos. E é importante também o que a gente fala aqui. Tem muitos pacientes que já viraram a chave, que sabem muito mais do que a maioria que ainda está no dogma da pirâmide alimentar, de comer de 3 em 3 horas, se pular uma refeição morre e tal. Essas pessoas que já acordaram para a vida e já estão buscando uma saúde diferenciada, quando precisam ir para o hospital, também sofrem muito, né? Vai tirar sangue, vai colher exames, né? São obrigados Eles a ficam comer. olhando lá, esperando você tomar o suquinho e comer o lanchinho ali, porque senão você não pode ir embora. Exatamente, eu vivo recebendo fotos aqui no meu Instagram, no inbox, de pós-operatórios, pós-coleta de exames. Então, assim, graças a Deus a gente está conseguindo espalhar, né? Mas vai demorar muito. Então, não podemos também esperar. Eu sinto um pouco de agonia por essas pessoas que viraram a chave, que já têm, né, esse poder sobre si, saber como se alimentar, sabem o que é melhor, né? Porque elas ouvem muito, e isso eu recebo todo dia. Ai, doutora, mas eu comecei a dieta, tô maravilhosa, melhorou tudo, mas meu médico falou que é para eu parar, porque isso não faz bem, e as pessoas se sentem desestimuladas e desamparadas, né? Então, a gente faz um papel aí, né? Se a gente puder dar um pouco de suporte para essas pessoas, para que elas não percam esse norte, continuem, apesar do que dizem a maioria, do que diz as diretrizes, né? Infelizmente, porque as pessoas ficam mexidas mesmo. A gente sabe que essa relação médico-paciente, né? Às vezes nossos colegas são um pouco incisivos, né? São um Então, pouco exagerados. Então, tem muitos pacientes que balançam,
mesmo eles tendo melhorado, mesmo É, uma mesmo o pessoa médico vendo, olha, seus exames melhoraram, seus que pode fazer por muito triglicérides tempo. melhoraram, HDL colesterol melhorou, glicemia melhorou, glicada melhorou, tudo melhorou. Ah, não, isso é Melhora. muito perigoso, o jejum é Não, é perigoso, muito então pode parar. radical. É, risco É, de hipoglicemia, né? A gente ouve ignorâncias todos os dias e às vezes até o paciente se sente inseguro a ponto de voltar a comer de 3 em 3 horas. exato, Fala, não, o exato. meu médico me mandou ir na nutricionista especializada em diabetes, que me prescreveu aveia, batata doce, arroz integral, que é bom para o diabético. Né? Então, esse tipo de afirmação que faz mal à saúde já passou do tempo, né? A gente sofre muito de ver os pacientes sendo submetidos a péssimos conselhos de saúde, sendo que tem tanta coisa boa por aí. Vamos falar um pouquinho. Eu converso muito com os pacientes da bariátrica, que ultimamente eu tenho anestesiado muitas bariátricas. Infelizmente, o número aumentou assim, escandalosamente e vai aumentar ainda mais, né? E eu sempre converso com os pacientes, né? Com os pacientes sobre a dieta, porque eles sempre vêm com aquela história, né? De tentativa de emagrecimento refratário com dieta, mais de 2 anos. E aí você pergunta, mas você já tentou, né, outra estratégia, comer menos carboidrato, comer menos vezes, o jejum. Ai, não, doutor, isso aí a nutricionista falou que de jeito nenhum, que isso aí é muito perigoso, né? Não é perigoso, é cortar uma parte importante ali do seu intestino, que é um órgão que está saudável, embora você seja obeso, seu intestino está saudável, o seu estômago está saudável. É diferente de você tirar um apêndice que está inflamado, tirar uma vesícula que está doente, né? Na bariátrica você tira ali um pedaço, vários pedaços seus. Eu sou muito reticente com a bariátrica e quem me conhece sabe, é uma cirurgia que eu considero uma agressão, sabe? Eu acho que tem indicação, as indicações são muito restritas. Eu acho que a gente abriu o leque de um jeito assim, Eu também acho. sem pudores, e a gente vai colher muitos resultados ruins disso, Já que estamos colhendo, né? a gente já Porque vê, né? a gente Porque assim, corta um tomara que a órgão gente não fique saudável coitão, né? e não resolve a raiz do problema, né? Eu considero uma mutilação, porque algumas vezes algumas pacientes falam para mim, ah, nossa, mas eu tirei a mama, foi mutilada, mas era uma mama doente, era um câncer, a gente fez para curar, para conseguir melhorar isso. Agora, tirar pedaços de órgãos que funcionam bem, mas porque o seu padrão alimentar está errado, para te restringir, porque eu já vi você falando isso numa aula e eu achei muito interessante, que é uma restrição mecânica, né? É uma restrição, é fazer com que a pessoa não consiga comer, né? A princípio, né? A redução do estômago. Então, para mim, é uma coisa assim muito incisiva e sem volta. Então, eu sou muito reticente com essa cirurgia. E são pacientes complicados, são pacientes que sempre têm comorbidade junto e um monte de coisa. E eu sempre pergunto da dieta e eles sempre me falam isso. Ah, não, mas... Ai, doutor, mas me falaram que low carb é perigoso, que jejum é perigoso. Então, eu nunca tentei. Então, a gente está perdendo para a cirurgia essas pessoas que nunca nem tentaram a Exato. estratégia E que nem e tem poderia consciência reverter. que tem vício em alimento, né? Vício alimentar. Primeiro porque Sim, o sim. médico ou o nutricionista não acreditam que exista vício em alimentos, mesmo os que tratam de pacientes bariátricos, né? O paciente vai fazer uma cirurgia. Uma coisa é você fazer uma cirurgia sabendo de todos os efeitos colaterais e sabendo que a causa do seu ganho de peso vamos, eventualmente, um distúrbio alimentar, lógico também, né? Sempre tem compulsão alimentar associado na maior parte dos casos, mas o que é importante é que o paciente tenha consciência do que faz mal para ele, porque como eu atendo pacientes que gostam de, assim, que querem mudar, né, com jejum e tal, eu atendo muitos bariátricos que, quando operaram, eles não sabiam que o problema deles era ter dependência, não era de qualquer alimento, né? Ninguém é viciado em brócolis e eu sempre uso a mesma combinação porque eu amo mesmo brócolis e eu amo mesmo salmão, mas eu não tenho
Eu não perco o controle com brócolis com salmão. Eu não como até passar mal e sentir dor no estômago. E sorvete, a gente come sem parar até acabar o pote, né? Até ver o branquinho lá do pote, você come sorvete. Então, assim, eu acho muito crítico que os pacientes tenham consciência que não é um problema com todos os alimentos, né? Compulsão alimentar, é lógico que qualquer alimento desencadeia, é outro tipo de problema aqui que a gente está falando. Mas enquanto as pessoas não perceberem que o tipo de comida que é consumida hoje, tida como normal, do pacotinho, prescrita por profissionais mesmo, né? Você vai lá pegar a receitinha que o seu paciente diabético ganhou, tá lá, 6 refeições por dia, incluindo produtos processados, suco de caixinha, água de coco light de caixinha. Gente, água de coco de caixinha não é água de coco, só para avisar, para quem ainda acha que é saudável. E aí tem bolachinha. Sabuca! Desculpa, gente, o cachorro tá chamando atenção aqui. Mas assim, eu acho gravíssimo não existir ainda essa consciência que alimentos processados provocam alteração no nosso cérebro em variados graus, né? Igual o álcool. O álcool não é todo mundo. Eu, se tomar uma taça de álcool, uma taça de vinho, não vou ter problemas com álcool, de dependência e tal. E outra pessoa talvez tenha, né? Que não pode tomar nem um dedinho de álcool, que já vai desencadear num binge drinking aí. Então, assim, a comida processada, ela provoca essas alterações de comportamento alimentar em graus diferentes em pessoas diferentes. Mas fazer uma cirurgia bariátrica sem o paciente perceber que o problema dele é esse tipo de alimento, eu acho, assim, muito trágico, porque eventualmente, depois da cirurgia, depois daquele emagrecimento inicial, se ele voltar a consumir os alimentos que ele não tolerava, né? A gente vê quantos casos aí de reganho de peso, justamente porque não sabia a causa. Eu achava que era a porção, meu estômago começou a aumentar de novo e eu comecei a aumentar a porção do que eu já comia antes. Então, os sucessos da bariátrica são os mesmos sucessos da low fat, que são os mesmos sucessos da low carb. Os que realmente melhoram e emagrecem e não reganham peso são aqueles que mudaram o ambiente, né? Quantos pacientes que a gente cuida que fizeram low carb, que fizeram jejum, emagreceram, reganharam a saúde, não usaram mais medicação para pressão arterial e tal, mas o ambiente familiar continuou igual, porque todos os outros familiares consomem todos aqueles alimentos que viciam. Esses pacientes frequentemente têm recaídas, reganham o peso, voltam a usar medicamentos e todo esse tipo de problema por conta desse comportamento do ambiente que não mudou. Ixi, você voltou. Voltou. Voltei. Voltou. Eu falei um pouco bastante aí de mudar o ambiente, porque você tocou num ponto que também me deixa super aflita. Não que a bariátrica não seja algo válido, né? A gente vê pessoas que têm a vida salva por conta da cirurgia, mas o parâmetro de escolha, o critério de inclusão para poder fazer essa cirurgia realmente está muito amplo, né? Tem muitos pacientes aí que não tem nenhum tipo de indicação ainda, não estão preparados para fazer a cirurgia e estão se submetendo a algo tão bárbaro, né? Sem saber do problema, da causa do problema. E muitas vezes eles não Você sabem voltou. nem das repercussões, né, Maíra? Isso é uma das coisas que na anestesia sempre me preocupou muito. Eles não sabem a cirurgia que vão fazer, eles não sabem como vai ser feito o procedimento. No momento em que o colega cirurgião indicou a cirurgia, eles não perguntaram como que você faz, como esse procedimento é feito, como é a incisão, como é a recuperação, quais são os riscos, quais são os efeitos colaterais, o que eu tenho que esperar, né? Isso é uma coisa que eu bato muito forte também, é que o paciente seja menos passivo, né? Seja mais ativo na hora de que se te indicar uma cirurgia, eu não digo questionar, mas pergunte. Não tenha vergonha de perguntar, né? Como que eu vou fazer isso, né? É corte? É videolaparoscópica? Eu vou para UTI?
E no pós-operatório eu sinto muita dor, eu vou ter que tomar algum remédio diferente. A pessoa precisa ter essa proatividade, né? E o paciente ficou muito, ai, me diz aí o que que eu faço, e eu faço. E a gente também tomou essa postura de, olha, tá aqui, tá indicada a cirurgia, eu te vejo aí na quarta-feira, 2 dias depois você volta, eu tiro o ponto, né? Então, É. essa relação ficou muito ruim. Isso foi péssimo para a saúde dos nossos pacientes. É E muito ruim. mesmo, assim, acho importante também tocar em outro ponto, porque eu conheço ótimos cirurgiões que fazem bariátrica e a ansiedade hoje em dia por pílulas mágicas e soluções rápidas também faz com que os pacientes ignorem completamente o que a gente fala que eles não querem ouvir. Então, muitas Sim. vezes o cirurgião Eles têm fala, noção olha, seletiva. bariátrica não é uma cirurgia simples, você tem risco de, a longo prazo, desenvolver depressão, depender de transferência de adição, né? Já que você é viciado em comida processada, cortando o seu melhor amigo, você vai precisar de outro tipo de dopamina para buscar. Então, o risco de transferência de adição é alto. Se você tem antecedente de etilismo na sua família, o risco de você se tornar dependente de álcool é grande, de suicídio, de depressão, de desnutrição. E você vai precisar, para o resto da vida, se cuidar, coisa que você nunca foi capaz de fazer hoje. A maioria não continua não se cuidando, então não faz uso de ferro injetável, de vitamina D, de B12. São todos pacientes que realmente trocam um problema pelo outro, acham que é uma pílula mágica, ó, cortou uma vez, acabou o problema, nunca mais preciso ir no médico, vou estar magro, resolve minha vida. Não é assim. E existem muitos médicos que tentam mostrar esse lado, mas os pacientes também com uma ansiedade extrema e um desejo incrível de transferir a responsabilidade para a mão dos profissionais de saúde, para continuar comendo a comfort food gostosinha, processada, que é rápido, fácil e pede pelo aplicativo, não precisa gastar louça e nem no mercado. Então, assim, essa busca por soluções rápidas e fáceis é, assim, perfect storm, né? Junta a pessoa que quer a pílula mágica com a cirurgia que dá dinheiro e a solução que parece... Exatamente. Os grampeadores, maravilhosos. Isso aí, né, com a pessoa, é lógico que existem pessoas e pessoas, e a individualidade é maravilhosa, e a individualidade é uma coisa que eu acho que a gente perdeu na medicina, a gente quer tratar todo mundo igual, todo mundo protocolado, todo mundo tem que comer assim, todo mundo tem que pesar assim, então, e isso é muito ruim, porque as pessoas são diferentes, né? E então, às vezes elas usam esse subterfúgio aí e acabam trocando de colega, um colega um pouco mais permissivo, né? Sim. E infelizmente a gente vê bastantes resultados ruins, eu vejo bastantes resultados ruins. Eu vejo pacientes cada vez mais jovens fazendo bariátrica, né? Hoje em dia, no hospital que eu trabalho, é comum pacientes que esperaram fazer 18 anos para fazer a bariátrica, ou seja, já estão no processo antes dos 18 anos, né? E é uma coisa que é um ato aí para a vida inteira, né? A sleeve, né? Que é só o diminuição do estômago, né? É uma cirurgia um pouco menos agressiva. Mas o reganho após o sleeve chega a 80%. E é Né? igual Então, balão, né? A gente nunca anestesia um paciente que pôs um balão. Ele sempre tira e vai lá e coloca outro, né? Porque não dá certo, gente. A gente, enquanto ignorar que o problema é o tipo de alimento que a gente está consumindo, o ambiente que a gente criou moderno é muito prejudicial para a nossa saúde. Para ficar longe da mesa do centro cirúrgico, a gente vai ter que engolir essa verdade. Criamos um ambiente totalmente desfavorável para a saúde. Se a gente não começar a ficar aberto ao desconforto de parar de comer o que é fácil, o que é rápido, o que é prático, realmente não vai evitar a mesa do centro cirúrgico, né, Regina? com certeza absoluta, Maíra. É isso. A gente tem um grande poder aí na nossa mão, embora a gente foi levado a acreditar que não, né? Que são coisas fora do nosso controle, que cirurgias são sempre necessárias,
Mas quando a gente abre a nossa mente, temos um grande controle sobre a nossa saúde e a gente pode investir nela. E é isso, pequenos desconfortos que estão no seu controle para evitar imensos desconfortos que não estarão no seu controle. É muito ruim ser doente, é muito ruim ficar internado todo mês, né? A gente vê muito isso. É muito ruim sentir partes do seu corpo com feridas que não se curam, ter que ficar preso a uma máquina de diálise 4 horas a cada 2 dias, né? A gente às vezes se blinda um pouco. Ah, eu nem penso nisso, eu sou diabético, mas nem penso nisso. Ai, doutora, você é chata de ficar falando isso. Mas não, gente, a hora que acontece, não é o fim do mundo, é Verdade. claro. A gente consegue tratar os dialíticos, consegue tratar o pé diabético. Mas assim, você não precisa chegar nesse ponto de sofrimento se impondo algumas restrições controladas que você vai decidir. Para não chegar no momento da doença que ela vem sem você decidir. Agora eu tô Exatamente. doente, agora eu sou renal crônico. Não, a doença vai se impor para você. E você pode se impor pequenos aí, né, testes no dia a dia que são controláveis para você e que podem fazer diferenças absurdas. Maíra está aí para mostrar, né, que pulando algumas refeições, fazendo algumas mudanças nas vezes que a gente come, a gente tem resultados incríveis, né? E é ali um desconforto de pular uma refeição para poupar o desconforto da família inteira, de ter você Sim. internado, ter você infartado, ter você dependente, ou você ver um parente assim, né? Então é muito importante a gente pensar nisso, começar a ver a coisa de um espectro mais amplo, né? Não só é só comida, é só dieta, é só jejum, mas é sua saúde, é sua vida e Sim. é a vida das pessoas que estão com você também. Sim, e o nosso ambiente é tão, tão grave, tão tóxico mesmo, porque a gente acaba vendo pacientes com doenças autoimunes raras, que a gente, assim, eu nunca ouvi falar os nomes das doenças, mas vira e mexe eu recebo. Essa semana foram 2 pacientes que voltaram comigo e uma nova que me falou: olha, eu tenho uma doença degenerativa, tal. Na pandemia conheci o seu Instagram, comecei a fazer os jejuns e tal. E misteriosamente eu voltei no meu médico de anos e ele falou que a minha doença melhorou. Então, assim, essa foi uma que veio primeiro, mas eu tive nessa semana mesmo 2 pacientes com doença crônica degenerativa que, com a prática do jejum, elas nem fizeram a dieta perfeita. Muita gente, por conta do final de ano e da pandemia, do Covid, acabou perdendo o fio da meada aí com a melhor dieta possível. Mas eu pude ver essa semana, foi ótima, assim, para ver o quanto a gente faz mal para nós mesmos, porque até mantendo só o jejum intacto, existe melhora dos quadros, sabe? Não é, curou totalmente, não é a pílula mágica, mas assim, a gente consegue melhorar até casos já instalados de doença. Então, assim, é muito importante A gente para de entender. agredir o nosso corpo a toda hora, né? A nossa saúde está lutando ali, porque a gente está intoxicando o nosso corpo o dia inteiro, todo dia, há muito tempo. Esse Com pequeno certeza. tempo que a gente dá, às vezes, nosso corpo é muito resiliente e ele quer muito te dar saúde, né? Isso eu falo sempre, o corpo quer muito ser saudável, né? Só que a gente agride ele tanto que ele acaba cedendo. Mas às vezes dando pouco, que é só poupando ele de uma intoxicação toda hora, a cada 3 horas, como em besteira, né? Você dando esse tempo para o seu corpo mostrar esse potencial que ele tem para te curar e para caminhar para a saúde, você vê esse resultado, né? Isso é muito incrível, é incrível demais. A gente tem essa tendência do maximalismo em tudo, né? Achar que tudo mais é melhor. Então, mais remédio é melhor, mais Aham. médico é melhor, Mais mais tudo. procedimento, Mas, na verdade, é muito mais robusto 500 tirar. especialistas, todos entre eles ali discutindo, um põe remédio, outro tira, o outro põe tal. Quando na verdade não. Na verdade, menos é mais na Com saúde. Eu certeza, acredito tirar muito nisso hoje em dia. é incrível, né? A deprescrição, tirar um monte de remédio associado, conversar com o paciente, falar, ó, vamos combinar, vamos fazer um mês assim.
você consegue abrir mão um mês, trata o jejum como comida, como remédio, e vamos ver se não dá para tirar esse medicamento. Então, assim, realmente é uma troca, menos mesmo, né? É mais robusto tirar o que te faz mal do que usar mais 5 remédios para silenciar um negócio que não dá para jogar embaixo do tapete por muito tempo. E assim a Exato, gente consegue ficar longe da mesa do centro cirúrgico, né? Exato. Regina, então, ó, sei que tá ficando tarde, dia de semana, hora de todo mundo ir dormir. Amanhã tem batente. É isso aí. Eu queria te agradecer pela nossa conversa. É sempre bom conversar com médicos que já abriram a cabeça para novas possibilidades para realmente mudar a vida dos pacientes. E você, especificamente, uma médica que se interessa em evitar que os pacientes vão parar na mesa do centro cirúrgico também. Então, duplo prazer aqui, né, de ter você conversando. A gente tem muito que falar ainda, temos muitas conversas para marcar. Mas obrigada de coração. E se você quiser deixar seus recadinhos, inclusive, eu vou deixar um recado aqui, porque eu esqueci de dar esse recado no começo. Lá para o dia 14, lá não, dia 14 de março, vai ter um novo evento meu, que eu vou dar mais uma sequência de aulas sobre comida de verdade, sobre saúde, como transformar a sua casa. Então, preparem-se aí, pessoal. 14 de março teremos um novo evento. E agora eu vou deixar a Regina se despedir e dar o último recadinho e falar como que as pessoas podem encontrar a Regina por aí. Queria agradecer de novo, Maíra, um prazer enorme. Você realmente, para mim, é um exemplo. E eu abri minha cabeça, estou vendo a medicina de um jeito diferente e te seguindo e aprendendo sempre com você. E queria falar para todos vocês, pessoal, se cuidem. A saúde de vocês é com certeza a coisa mais importante que vocês têm. Dando o que seu corpo precisa, ele te retribui com saúde. E vocês precisando de mim, eu estou sempre à disposição aqui no meu Instagram, é doutora.reginanogueira. Respondo perguntas se vocês precisarem. Adoro quando vocês conversam comigo, adoro bater um papo, embora seja anestesista, eu sou do papo. Então, eu estou à disposição, também estou à sua disposição, Maíra, sempre que você precisar de alguma coisa. É um prazer enorme estar aqui com a sua audiência e falar com você. Então, um beijo para todos, pessoal. A gente se vê na próxima live. Beijinhos para vocês. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Se cuidem.